Três momentos essenciais na história do feminismo. 1. Convenção de Seneca Falls em 1848, a conferência que marcou o início do movimento pelos direitos das mulheres. 2. Marcha das Mulheres por Pão e Paz em 1919, movimento que foi essencial para a conquista de igualdade de direitos na União Soviética. 3. Campanha de divulgação do Shopping Taboão em 2018, o dia que o McDonald's lançou essa campanha revolucionária. Bom, eu sei que muita gente fica chateada quando eu falo isso, tá? Mas poucas coisas são uma síntese mais acabada do que é o capitalismo do que o dia 8 de março, quando a gente celebra o Dia Internacional da Mulher. É uma síntese acabada, em primeiro lugar, porque ela representa a assimilação de um evento com um caráter radicalmente socialista e anticapitalista, que foi uma greve de operárias têxteis em 1908. Em segundo lugar, porque o capitalismo teve a capacidade de transformar essa memória em mais uma data comercial. Eu tenho certeza absoluta que daqui a algumas gerações os caras vão ter que aumentar a quantidade de dias no ano só para dar conta de comportar essa quantidade exorbitante de datas comerciais. Mas finalmente, o 8 de março é a síntese mais acabada do capitalismo porque ele não é feriado. Uma coisa muito curiosa no nosso modelo é essa tendência que ele tem de cada vez mais ir instituindo e importando datas comemorativas, mas não para torná-las um ponto de descanso para quem trabalha. Não. O objetivo é sempre fazer as pessoas consumirem mais. E quando a gente pensa na condição da mulher dentro das sociedades capitalistas, isso se torna ainda mais sádico. Porque isso significa que a maioria das mulheres vai comemorar o seu dia numa jornada dupla de trabalho, mas pelo menos vai ganhar um arranjo da Juliana Flores no fim do dia. Bom, vamos entender como é que a gente chegou nesse ponto, mas antes, como sempre, eu peço que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, se é que você está gostando dos vídeos. Bom, vamos lá. Importante começar frisando o fato de que a discriminação contra a mulher é um fenômeno antigo na nossa sociedade, e na maioria das sociedades que existiram desde a Idade Antiga. A gente vai passar um pouquinho sobre essa história, mas o ponto de partida é a gente compreender que, apesar disso, a forma como o machismo existe nas sociedades capitalistas é bastante particular e precisa ser interpretada em um contexto muito único, da mesma forma que a gente fez para o racismo no vídeo anterior. Um livro bom para a gente começar a entender essa questão se chama Quando Deus Era Mulher. Esse é um livro que descreve a introdução do machismo na sociedade, mas ele analisa isso de um prisma muito interessante porque ele toma como referência a perspectiva das divindades e das religiões. Ou seja, o ponto de partida da Merlin Stone é o fato de que, durante a imensa maior parte da nossa existência, as sociedades humanas foram predominantemente matriarcais, ou pelo menos matrifocais. Isso pode ser deduzido, por exemplo, através de estátuas de dezenas de milhares de anos atrás e que tinham a forma de um corpo de uma mulher grávida. O que, segundo a maior parte dos arqueólogos, indica que essas sociedades acreditavam numa deusa que representava a fertilidade. Mas outra especulação da Merlin Stone é que essas sociedades matrifocais também eram particularmente cooperativas, harmônicas, pacíficas e igualitárias. E ela apresenta uma série de evidências arqueológicas para sustentar essa tese, sendo que a principal é a cidade de Çatalhöyük, que é uma das maiores cidades da pré-história, que fica lá na região da Turquia, e que tem uma série de particularidades arquitetônicas, como por exemplo o fato de que a cidade não tinha muros. As casas eram todas interligadas, não tinha nenhuma diferença hierárquica entre as diferentes construções. E não é uma questão de construir uma fantasia idílica, bucólica, Não é que as sociedades pré-históricas viviam em volta da fogueira tocando Engenheiros do Havaí e Nat Roots, Não, mas de fato as evidências são que essas sociedades matriarcais não tinham as guerras, as disputas, as batalhas como o cerne do seu cotidiano. Isso vai mudar
e vai começar a mudar, né? As sociedades começam a se tornar mais patriarcais depois da Revolução Agrícola. E Engels, por exemplo, sugere que o patriarcado surge muito relacionado ao conceito de propriedade privada e de herança, que também começam a surgir nesse mesmo período. Então o sujeito, ele tinha um território que ele reivindicou para si, né? Ele tinha um casaco bonito feito de pele de mamute, e o cara queria deixar isso para os filhos dele quando ele morresse. Mas na estrutura pré-histórica de sociedade, que muito provavelmente era poligâmica, e sem um conceito muito centralizado de família, isso era difícil. Então a mulher do Pedro, ela tinha um filho, o filho nascia com a cara do Piteco, e ia fazer o quê? Não tinha teste de DNA, ainda não tinha ratinho, então o Pedro ia morrer sem saber se deixou o casaco para o filho do Piteco. Então é nesse momento que a monogamia é instituída e a mulher passa a se tornar cada vez mais uma propriedade do homem, fazendo com que as sociedades gradativamente se tornem mais e mais patriarcais. E o que se observa é que a transição das sociedades de uma estrutura mais matriarcal para uma mais patriarcal gradativamente vai mudando outros aspectos culturais dessas sociedades. Uma antropóloga que analisa isso muito bem é a Peggy Sunday, que vai afirmar que as sociedades patriarcais vão se tornando também cada vez mais violentas, mais agressivas, vão dando centralidade cada vez maior à guerra, o que também impacta nas religiões dessas sociedades, que não apenas passam a ter deuses homens, mas deuses homens guerreiros, o que pode ser amplamente observado nas religiões das sociedades antigas, como a egípcia, a grega, a romana, a nórdica. E nem é difícil visualizar isso, Hoje em dia você bota um monte de homem no estádio de futebol e os caras já saem se matando. Imagina como é que não era na época da torcida organizada dos gladiadores romanos. Provavelmente antes de um gladiador matar o outro já tinha morrido metade da torcida. Agora, é interessante observar que, apesar disso, nessas religiões continuam existindo várias deusas mulheres. E deusas que parecem guardar alguma relação com aquelas deusas pré-históricas. É o caso da Perséfone, por exemplo, que também representava a fertilidade na cultura helênica. Então, percebe que a gente está falando sobre um período de transição entre sociedades pré-históricas matriarcais e uma sociedade plenamente patriarcal, que é a sociedade cristã e capitalista do nosso tempo. É aqui, então, que o machismo e o patriarcado vão ganhando contornos completamente novos. Em primeiro lugar, é lógico, nem precisa dizer, aqueles aspectos relacionados à família, à monogamia, à herança, se elevam à milésima potência, porque questões como a herança vão se tornando cada vez mais importantes. Mas o cerco às mulheres vai se fechando cada vez mais, especialmente durante a Idade Média. Um livro que é simplesmente maravilhoso para entender isso se chama O Caliban e a Bruxa, de uma autora italiana chamada Silvia Federici. O tema é complexo, mas eu vou tentar resumir, A estrutura básica das cidades medievais era composta por pequenas propriedades privadas cercadas por áreas comunais. Essas áreas comunais eram basicamente bosques, florestas, áreas que não eram de propriedade de ninguém, mas que tinham uma grande importância, especialmente na vida dos camponeses. Então era nessas terras que o campesinato convivia, fazia suas festas, muitos moravam nessa área e sobretudo dependiam dessas terras para complementar a alimentação deles, através da caça, da colheita de frutos, etc. Dá para ter uma ideia de como é que era isso em filmes como O Nome da Rosa e Robin Hood. Mas é nesse momento também que começa aquilo que Marx chama de acumulação primitiva do capital. A gente falou sobre isso num vídeo recente, vou deixar o card aqui, mas o importante é entender que durante esse processo, a burguesia que estava começando a emergir na Europa passou a privatizar essas áreas comunais. Então era muito simples. Basicamente chegava um João Amoedo, cercava o bosque e falava, acabou a putaria, agora isso aqui é meu. Agora é eficiência na gestão do bosque. E obviamente, os camponeses são expulsos dessas áreas e aqueles que não queriam viver de acordo com a moral cristã burguesa das cidades, e sobretudo as mulheres que tinham uma vida completamente fodida nessa época, eram obrigados a entrar cada vez mais fundo nos bosques e nos pântanos afastados das cidades.
Então é nesse contexto que surge, por exemplo, a figura da bruxa má dos contos de fada. Na verdade, antes de mais nada, existe um processo de demonização dos bosques, né? Então você vai começar a falar sobre o lobo mau, vai falar de criaturas que vão pegar as criancinhas se elas forem lá, porque o objetivo é apagar isso da cultura campesina para que ela fique totalmente submissa à moral cristã, mas aí, posteriormente, se demoniza a imagem daqueles que ainda tentam resistir, especialmente as mulheres, que vão passar a ser retratadas como bruxas que vivem no bosque, numa casa de marshmallow e bala fine, querendo engordar as crianças para depois comer elas vivas. Essa figura vai estar presente em vários contos de fada e ela tinha um papel bastante importante nesse aspecto educativo das crianças, E esse processo, ele finalmente vai chegar no seu ápice no momento da Inquisição, quando aí sim as mulheres são efetivamente perseguidas e assassinadas como bruxas, o que, dentre várias outras coisas, está relacionado, por exemplo, com o surgimento da medicina moderna e o interesse da elite emergente de ter um monopólio sobre a cura. Então esses mesmos camponeses que ainda estavam apartados da cultura cristã e que utilizavam métodos alternativos de medicina, como ervas medicinais, banhos, compressas, massagens, eram exterminados por práticas de paganismo. Mas no fundo, o que a elite cristã queria mesmo era que todo mundo comprasse um plano da Sul-América. Eu vou dar um passo além ainda para chamar a atenção para o seguinte. A maioria dos antropólogos para essa associação entre religião e patriarcado aqui, no momento em que o cristianismo ascende como principal religião no Ocidente. Mas é curioso perceber que no catolicismo romano ainda tem presença de algumas mulheres, sejam elas santas, sejam a própria Maria, que, by the way, também pode ser associada com o mito da fertilidade. Quando a gente fala das religiões cristãs mais atuais, aí realmente o patriarcado é total. As mulheres são completamente extintas dos mitos religiosos e ainda é capaz do pastor chutar a santa no palco. Mas enfim, voltando. A relação mais íntima e mais particular entre o capitalismo e o tipo de machismo e patriarcado que nós conhecemos hoje vai ser entendida a partir desses processos que eu descrevi na Idade Média, mas sobretudo a partir do conceito de divisão sexual do trabalho. Isso significa que, para que o modelo assalariado e a extração de lucro fossem viabilizados, era essencial que uma parte da mão de obra tivesse disponível em tempo integral para trabalhar o máximo possível nas fábricas. Mas isso, por sua vez, só seria possível se os serviços domésticos continuassem sendo executados por alguém, e serem executados sem remuneração, no modelo escravo mesmo. Esse é o aspecto central do machismo no capitalismo e que difere ele qualitativamente de qualquer outro período histórico. E quando a gente adiciona a essa lógica o fato de que dentro do capitalismo a relevância dos indivíduos é medida única e exclusivamente pela sua capacidade de produzir lucro, fica claro que esse tipo de machismo finalmente vai relegar as mulheres a uma condição subhumana. E aqui eu acho que finalmente a gente pode voltar à frase da Simone de Beauvoir, de que não se nasce mulher, se torna mulher. Porque, de fato, a sociedade capitalista constrói uma visão muito particular de mulher, que não tem categoricamente nada de objetiva e nada de natural. Mas ela faz isso justamente para encaixar ela nesse papel da divisão sexual de trabalho. Então, olha que coisa curiosa. Diferente do conceito de raça, que foi criado pelas sociedades pré-capitalistas para justificar racionalmente a exploração dos negros, o conceito de gênero é criado já no século passado para desfazer essa concepção natural de mulher, mostrando que muitas das coisas que a gente atribui a elas não são nada além de construções sociais e que, portanto, não existe nenhum impeditivo natural para que ela exerça outras funções. Ou seja, essa informação vai chocar milhares de pessoas, eu tenho certeza disso, mas não tem nada na genética da mulher que obrigue ela a gostar de assistir youtuber ensinando tutorial de maquiagem. Isso aí é uma construção social. E nem precisa ir muito longe nessa análise. Uma antropologia comparada simples com sociedades tradicionais já vai mostrar que o papel da mulher varia dramaticamente dependendo da sociedade. Quem faz isso muito bem é a própria Peggy Sunday, que eu já mencionei antes, e que vai inclusive analisar a sociedade Mundukuru do Brasil, dentre várias outras. Agora aqui, a gente vai fazer um contraponto rápido ao movimento feminista e que é um contraponto similar ao que eu fiz
sobre o movimento antirracista no vídeo anterior. Em essência, sobre a maneira como esses movimentos são facilmente instrumentalizados pelo capitalismo quando eles não contestam as estruturas sociais em si. E eu começo dizendo que eu, particularmente, não vejo absolutamente nenhuma contradição em você ser um feminista ou uma feminista capitalista. Problema nenhum, né? Nesse caso, o que você está dizendo é que você não tem nenhum problema com a exploração da mão de obra em si, você não quer que as mulheres sejam particularmente vítimas dela, né? Tudo certo. Mas se você entende que os nossos problemas sociais são mais graves que isso, ainda que as mulheres sofram de forma muito particular essas consequências, aí a reflexão precisa ser um pouco mais profunda. Bastaria pensar, por exemplo, que assim como a abolição da escravatura, a entrada da mulher no mercado de trabalho também respeitou o tempo ditado pelo capital. Então, embora o movimento pelos direitos ao acesso ao mercado de trabalho tenha começado já no século XVIII, foi só durante a Primeira Guerra que esses direitos foram conquistados, né? Justamente porque, com os homens na guerra, começou a faltar mão de obra. E é lógico que, independentemente disso, né, o acesso das mulheres ao mercado de trabalho e a superação da escravidão continuam sendo avanços, né? Ninguém está questionando isso. O problema é a gente perceber como esses movimentos sociais podem ser usados como peças no tabuleiro capitalista, né? O tabuleiro de um jogo que ele nunca vai perder. E isso se dá de várias formas, né? De formas muito práticas. Quando você tem eleições, por exemplo, é muito comum que você tenha candidatos ou candidatas muito especificamente focados na questão da mulher, né? Geralmente com um viés mais liberal de mundo. E é lógico que essas candidaturas são legítimas, né? É lógico que muitas vezes elas têm conquistas que são marcos sociais fundamentais. Mas o problema é que, mesmo que a esquerda ganhasse todas as cadeiras do Congresso, seria impossível ter um deputado representando a causa das mulheres, um para os deficientes, um para os homossexuais, um para os idosos, um para os indígenas. Ou seja, esses mecanismos, né, não permitem que você abarque todas as causas, por mais justas e legítimas que elas sejam, né? Ao contrário, ele tende a gerar uma fragmentação na medida em que muitas vezes essas causas geram contradições dentro da própria classe trabalhadora. É por isso que a maioria das autoras feministas contemporâneas tem trabalhado com diferentes versões do conceito de interseccionalidade, né, que foi cunhado pela Kimberly Crenshaw, né? A ideia é basicamente buscar a convergência entre os interesses desses diferentes grupos, sobretudo no que diz respeito aos interesses de classe, né? Porque esses sim têm um potencial de desafiar a estrutura do modelo econômico sem deixar brecha para que a exploração continue existindo em versões diferentes. Bom, por hoje é isso, se inscreve aqui no canal, tá bem? Um abraço, até a próxima!